Agora, é importante a gente falar de números mais novos, ainda conhecendo o nosso consumidor, para uma coisa que se passou a chamar dos inalcançáveis. Pessoas têm me procurado e falado o seguinte: mas você acha realmente que vale a pena o investimento da TV 3.0? Quem que vai assistir isso se as pessoas não assistem hoje TV aberta? Primeiro, não é verdade, como a gente viu os números, as pessoas assistem TV aberta, mas eu tenho sim, e isso que precisa ficar entendido, os inalcançáveis, aquelas pessoas que não veem TV linear de maneira nenhuma, e esse estudo vai mostrar o perfil delas aqui, e a TV 3.0 não é para elas, porque elas já não assistiam antes e não importa as mudanças que eu faça, elas não vão assistir depois também. A gente não precisa se preocupar com esse número. O número que nós temos que preocupar é aqueles que nós temos hoje, que é a maioria, né? E que precisa ser mantido devido às melhorias que vão ser entregues pela TV 3.0. Aqueles inalcançáveis vão continuar sendo inalcançáveis. Essa é uma verdade. Para isso, eu trouxe um estudo feito com 18 milhões de TVs da Samsung, diretamente de um evento que eles fizeram em São Paulo, que é o Samsung AD Talks, onde eu faço uma compilação disso, juntamente com o Cantar Ibope e uma pesquisa da TGI, para unir todos esses números e demonstrar para vocês mais uma nova forma e perfil do consumidor. Então, aqui são os números que foram coletados, né, as bases de dados, em que a gente vai passar a discorrer agora aqui. Tá? Então, a mudança de hábito do consumo, ele impacta, inclusive, a própria TV conectada como um todo. As redes sociais e os influenciadores, eles têm uma ascensão muito grande quando vai falar com esse público de TV conectada. Tá? E isso, no novo cenário, afeta diretamente os investimentos publicitários. Ou seja, a gente tem que começar a pensar que as redes sociais, os influenciadores, eles precisam participar, assim como já participam hoje, né, de campanhas publicitárias de quem faz só rede social, e precisam passar a participar de quem faz hoje TV aberta. Pensar em ter influenciadores sustentando ali a sua marca de alguma maneira, dando um toque, vi um programa legal, XYZ, eles têm influência sobre esse novo consumidor. A adoção da TV conectada tem transformado a maneira como as pessoas consomem o conteúdo audiovisual numa mudança, inclusive, de comportamento e de estratégia de negócios. As mídias tradicionais precisam se reequilibrar. E quando a gente fala de mídias tradicionais, as mídias que fazem sempre, como a gente viu nos primeiros números já apresentados aqui, né, apostas na TV aberta. E eles começam a entender que migrar de mídia é mais importante porque eu preciso dessa inteligência que é entregue. As novas oportunidades que emergem disso são principalmente os anunciantes se adaptarem e aproveitar os recursos das TVs conectadas de entregar esses dados para ela e que agora a TV 3.0 vai poder entregar também. Então, se a gente olhar aqui algo bem interessante que foi extraído dos dados da pesquisa, é que existe uma espécie de regra dos 30, de alocação estratégica dentro dos anunciantes. Por exemplo, lembra lá do nosso público de anunciantes de finanças? Então, de acordo com o estudo realizado, o share ideal dentro dos anúncios do segmento de finanças é de 34% do orçamento de publicidade. Outros 31% são das redes de automóveis.
E o turismo, que nem aparecia como um número a ser pretendido disso, também tem uma relevância de 37% para o ramo de turismo, para o público que assiste TV conectada. Tá? A parte de online shopping é que dobra isso, aonde eu tenho, de novo, né, o dobro de 30%, 60%, ali 63% do seu orçamento para o pessoal que faz compras online. Né? Então, lembra que eu estava falando de e-commerce, da experiência de logado que a TV 3.0 traz? Então, esses caras que fazem compra online são tendenciosos ou teremos a possibilidade deles, porque são pessoas que, vamos dizer, mais acostumadas ao mundo digital, de fazer compras em e-commerce também. Esses números levam a gente para um perfil de comportamento do consumidor na TV conectada bem interessante, que é o seguinte: 71% deles têm residências dentro da classe AB e possuem acesso a serviços de streaming, obviamente, a todos os serviços de streaming. Né? 41% está nas classes C, D e E. E o consumo médio de TV linear que eles fazem é de 39 horas. Então, olha que interessante. Apesar do cara estar conectado, ele ainda consome TV linear de forma geral ali. E o consumo médio mensal dele é de 93 horas. Enquanto em outras plataformas é de 134 horas. Aqui, o perfil do comportamento do consumidor na TV conectada, que tem acesso ao streaming, tem um perfil de só assistir streaming, um perfil de comportamento de consumo, o que é chamado de turista, ou turista com audiência conectada, engajada, mas que ela não é muito fiel a uma plataforma ou outra, e por isso é chamada de turista. Né? Então, 67% deles consome TV linear, são 39 horas dedicadas ao linear tradicional. Nós temos um turista streaming que ele tem 82% da base consumindo streaming, são 93% de horas dedicado ao streaming por mês, então é um cara muito mais que vê muito mais streaming do que TV aberta, e o turista de multiplataforma, onde ele dedica 134 horas a 3 plataformas por mês. E ele tem 9% da base de consumo em games, acessam consoles, então é um heavy user ali de TV conectada ou de internet. Né? Muito diferente do turista linear, que ele ainda passa 39 horas assistindo TV. Então, os inalcançáveis, quem são eles? Né? São compostos por 33% desse público que não consome nenhum tipo de conteúdo do linear, esteja ele no canal aberto, na TV aberta ou na TV por assinatura. E compõe ainda esse número 22%, que seriam aqueles light users, light lineares, ou seja, o cara que consome menos de 1 hora por dia de conteúdo linear, ou seja, aquele cara que assiste a TV aberta para ver um jogo, um jornal. Assim, o que a gente vê? Que o público não linear, ele tem 33% que não consome conteúdo nenhum. Os light lineares, ou o cara que consome pelo menos 1 hora, ele vai ver isso, ele é composto por 22% do público, e ele vai ver isso endereçado muito, principalmente, por notícias que, como a gente viu, o brasileiro acredita muito na radiodifusão, no broadcast, para poder ver notícias. Então, esse light linear vai estar dentro disso. E 55% compõe, né, se a gente fizer a soma aqui, a gente vai ver que é um público que não consome TV que está na TV conectada e não vai consumir TV linear, ou vai consumir muito pouco. Então, é um número
que precisa estar sempre de olho e ser acompanhado aí para saber se ele vai aumentar ou diminuir. E quais são os conteúdos mais consumidos, né? Obviamente, em larga escala, notícias, depois o esporte, as novelas aqui, tanto de seriados como a novela na forma linear e tradicional, né? E agora com Olimpíadas ou com Copa do Mundo, o esporte olímpico, né? Isso são consumos que, veja só que interessante, apesar do cara estar na TV conectada, mas ele depende do conteúdo produzido pela TV aberta, porque notícias você precisa acompanhar, né, a hora que ela sai, o esporte não interessa o jogo que já passou, você quer ver o jogo na hora que ele está passando. Então, esse consumo ao vivo, ele tem que ser alimentado pela TV aberta. Né? E a hora que a TV 3.0 chegar, entregando todo esse Big Data, tudo isso, os anunciantes vão ver essa força que hoje não é possível ver, né? E deslocar isso das TVs conectadas. O papel da TV conectada na estratégia de mídia. Então, de novo, né? É importante entender aqui que hoje aquele cara dono da TV conectada, que assiste mais TV conectada, ele entende a TV como um hub de entretenimento. Ele vê um equilíbrio, é preciso a gente ver um equilíbrio nas estratégias para poder ver o resultado de que eu tenho uma produção linear, que são os esportes, as notícias, né, vindo alimentar a TV conectada internet. Uma vez que eu tenho a TV 3.0 híbrida e que vai fazer tanto a parte de RF do ao vivo com a parte de internet com complementariedade, começa a colocar em xeque essa ideia do equilíbrio de estratégias dentro das TVs conectadas, né? E entender a audiência, que é algo que a gente tem feito aqui durante toda essa apresentação, né? O entendimento profundo do perfil do consumidor, né? Saber que eu tenho aquele cara que não assiste TV aberta de maneira nenhuma e ele é intocável, mas eu tenho uma grande parte que assiste e que a mídia de massa vai estar alocada para essa grande parte. As conclusões que nós podemos tirar é que, primeiro, a relevância do consumidor ela é indistinta, a gente precisa conhecer, né, o nosso consumidor, o nosso teleparticipante, para que ele possa ter um maior engajamento e um maior impacto de tudo aquilo que é produzido. A segmentação da audiência é algo que não volta mais, e no caso de segmentação da audiência é aquilo que nós estamos falando. O cara que não assiste de maneira nenhuma TV linear, ele só assiste streaming, quanto a uma outra parte que se importa com a TV, com esportes e com notícias, e que isso está dentro do brasileiro, está dentro do perfil do brasileiro acreditar nas notícias que vêm do jornalismo produzido pelo broadcast. Então, esse é um ponto importante. E o equilíbrio entre os canais de comunicação, né? O equilíbrio estratégico entre o investimento na mídia linear e na TV 3.0, aqui vamos substituir pela TV conectada com uma TV 3.0, para trazer um resultado nessas abordagens. Assim, a TV conectada, para o caso dessa pesquisa que foi mostrada, ela vê que uma adaptação contínua é necessário, a integração de estratégias, de novo, né, de mídia linear com mídia conectada, a inovação na experimentação de outras coisas, isso é algo que está no sangue da TV 3.0, a inovação, né? E fazer a aliança entre parceiros. Aqui é muito interessante, porque com o surgimento dos canais FAST, a aliança entre esses parceiros tem vindo muito através disso, da criação desses canais FAST, da Panasonic, a Samsung tem a sua própria Fast TV, né? Vários canais Fast têm aparecido
E isso não precisa ser vamos dizer assim, um limitador. Existe espaço para diversos e diversos canais FAST, e com a vinda da TV 3.0, isso vai aumentar ainda mais a capacidade.